Temos para hoje. Vamos em frente, Isso. porque o secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, o Marco Rubio, disse que Alexandre de Moraes pode ser alvo de sanções norte-americanas. Ele confirmou que as medidas contra o ministro do Supremo estão em estudo e que há uma grande possibilidade de serem aplicadas. Rubio participou de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes e essa declaração foi em resposta a um parlamentar republicano claramente alinhado a Trump e ao bolsonarismo, que citou um suposto alarmante declínio dos direitos humanos no Brasil e um cenário de censura generalizada e perseguição política da oposição. Rubio não deu mais detalhes sobre uma eventual punição a Moraes, mas entre as possibilidades estão a proibição do ministro entrar no país, nos Estados Unidos, e o bloqueio de contas bancárias de bens registrados em território norte-americano. Será que vem ou é para americano e para brasileiro bolsonarista ver, Reinaldo? Olha, há uma possibilidade muito concreta, né? Eles têm lá a tal da Lei Magnitsky, né? Um dos equívocos cometidos pelo Obama, entre muitos, em política externa, né? Mas aqui daria mais 5 programas, né? Essa Lei Magnitsky foi aprovada em 2012. O advogado Sergei Magnitsky estava sob a guarda da polícia do Putin, foi assassinado, e os Estados Unidos, então, impuseram sanções a algumas autoridades russas, e o nome e a lei ganhou esse nome. Então, você proíbe a entrada, pela Lei Magnitsky, proíbe a entrada, à época, em 2012, de russos nos Estados Unidos, congela bens de russos nos Estados Unidos, e, na prática, também os proíbe empresas americanas de terem relações com pessoas que estejam submetidos aos rigores e às restrições dessa lei. Em 2016, a lei ganhou um alcance global, vale para todo mundo. Nós sabemos essa disposição dos Estados Unidos de ser polícia do mundo, e, nesse particular, não há distinção entre republicanos e democratas, né? Então, no mundo inteiro, você pode, a qualquer momento, de maneira unilateral, sem qualquer julgamento, sem nada, uma decisão tomada de governo no âmbito do executivo, do Departamento de Estado, você pode submeter essas pessoas a tal lei, né? E depois, nas várias esferas do Estado americano, se vão tentando restrições várias, né? O Alexandre, eu até mandei uma mensagem para o ministro, mas ele negou, é uma brincadeira isso aqui. Eu perguntei se era ele o dono de Yellowstone. Não sei se você já viu o seriado Yellowstone, maravilhoso, né? Só que aí, de repente, o Kevin Costner ficou triste lá, brigou e pararam com o seriado, né? Que é uma fazenda gigantesca ali na divisa de Montana com Wyoming. Eu tenho, inclusive, uma propriedade logo ao lado também, estou preocupado, né? Que conta a saga da família, né? Que eu saiba, o Alexandre não é dono de Yellowstone, não pretende tomar o lugar do Kevin Costner na temporada que foi suspensa, né? Agora, é claro que há outras consequências, né? Vamos ver. Então, não, nós vamos... Alexandre, que eu saiba, não tem propriedade lá, ficaria proibido de entrar nos Estados Unidos. Acho que também isso não criaria grandes restrições à vida dele, mas precisa ver. Vai ter alcance, por exemplo, com contas bancárias, cartões de crédito, ele não vai poder ter cartão de crédito, bandeira americana, enfim. Agora, o que é curioso é que essa lei Magnitsky, ela existe para crimes de corrupção e para crimes contra os direitos humanos. Não se conhece a história de corrupção do Alexandre, e alguém diria que ele está cometendo crime contra os direitos humanos? Obviamente não, né? O que a gente tem é o mais recente deputado do Texas, o Eduardo Bolsonaro, né? Que é um deputado agora do Texas e no Texas, né? Que está lá fora fazendo essa campanha contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Supremo, né? E aí o Marco Rubio foi indagado a respeito
por um tal de Corey Mills, que é um tarado do tal MAGA, Make America Great Again, movimento de extrema-direita dentro do bolsonarismo, do trumpismo, que o trumpismo é uma coisa fofa, porque o trumpismo, ele mesmo, como se já fosse uma coisa boa, e dentro do trumpismo você tem a ala de extrema-direita. Esse sujeito é da ala de extrema-direita, né, do trumpismo. E ele fez uma indagação, o Marco Rubio estava na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, e ele disse que estava vendo essa perseguição à oposição no Brasil, o judiciário prestes a prender o Bolsonaro como se fosse uma prisão arbitrária dessas que se cometem em ditaduras, né? Ficou até parecendo que o Brasil são os Estados Unidos do Trump, que prende as pessoas, né? Que caça as pessoas na rua, inclusive por divergência ideológica, né? No Brasil, não. Não tem isso. No Brasil, Diego, a gente tem até autonomia universitária, você sabia? Tem. Ah, é? Onde não há autonomia universitária hoje é nos Estados Unidos. Né? No Brasil existe liberdade de expressão. Né? Aqui, você não prende ninguém só porque defende a criação do Estado palestino, por exemplo. Não é lá nos Estados Unidos que o Washington Post demitiu vários colunistas porque criticavam o Trump? Demitindo colunistas. Não tem o patrão dizendo, não que eu saiba, né, em lugar nenhum da imprensa, como fez o Bezos, né, dizendo, não, agora nós só publicaremos artigos a favor, né, na área de opinião. Tá? Pode ter opinião aqui, desde que seja nossa. Né, porque essa, afinal de contas, é uma imprensa livre, não é isso? Então, na Pátria da Liberdade, o Alexandre de Moraes estaria sofrendo sanções porque criando supostas restrições à liberdade de expressão. E tem gente caindo nisso, liberdade de expressão de gente que usa as redes para promover crimes. Não é? O que eu acho, veja só, é degradante até ter de debater isso, né? Mas nós temos de debater. E aqui, liderados por Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas comemorando numa felicidade gigantesca. E aí eu quero que preste atenção para esse raciocínio aqui, porque ele é importante e estão lidando realmente com uma questão delicada. Será que o Bolsonaro acha que no curto prazo, ou no médio prazo na cabeça dele, isso que se fez vai ser bom para ele? Alguém aposta, eu acho que nem eles, obviamente não, alguém aposta que então, puxa vida, meter as sanções no Alexandre está na hora de a gente mudar. Vamos livrar a cara do Bolsonaro. Se não, olha, o Alexandre agora com medo vai mudar a sua postura. E não só, os outros também. Né? Os outros 4 ministros da primeira turma, quiçá os outros 10 do tribunal como um todo, agora perceberam, puxa vida, nós podemos ser alvos de sanções. Então, vamos usar um verbo que de vez em quando o ex-presidente Michel Temer usava, vamos nos acoelhar. Né? A língua portuguesa tem coisas maravilhosas, né? Como o verbo acoelhar-se, né? Que é agir à moda do coelho, né? Indo para a toca. Ah, né? Achei que era agir rápido. Não, acoelhar-se é esconder-se, ir para a toca. Né? Então, vamos para a toca, vamos nos esconder. Né? Vamos fugir, porque agora chegou a lei e a ordem americana. Hipótese em que o governo americano viraria uma corte revisora do judiciário brasileiro. Bom, isso teria implicações. O Estado brasileiro é formado de 3 poderes mais Ministério Público. Quando você agride um dos poderes, a agressão se dá ao Estado Nacional. A agressão não é o Alexandre. A agressão é o Supremo. Os bolsonaristas tentam fazer crer que Alexandre toma decisões
unilaterais, individuais, que não são submetidas aos demais ministros. Ah, mas é que ele julga o troço na primeira turma, que ele controla. Essa questão já foi submetida ao pleno. E por 10-1, só o Fux votou contra, se decidiu que sim, pode ficar na primeira turma. Então, essa conversa, né, de que isso pode ser bom para o bolsonarismo num primeiro momento, eu já chego lá, mas se não pode ser bom, então é o quê? Vou chegar lá. É um absurdo, porque não vai ser. Ao contrário, a primeira reação será de solidariedade ao Alexandre. Ah, não é? Porque, afinal de contas, um membro do judiciário sofreria sanções vindas do governo americano e os outros fazem o quê? Vire-se. Não. Não há a menor possibilidade disso ser bom para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro e para os golpistas. Não estou dizendo que passarão agora a julgar por rancor. Vão fazer o julgamento que tinham de fazer e acabou. Né? Uma coisa é certa, ajudar não vai. Então, de imediato, cria uma outra dificuldade também. O Congresso brasileiro vai fazer o quê? Vai se quedar de 4 diante disso? Então, agora serão todos caudatários da tática da extrema-direita do PL, porque também é outra esquisitice, né? O PL já é um partido de direita, e dentro do PL tem a extrema-direita. De quanto pior, melhor. Vamos para o confronto. Nós não queremos nenhuma forma de entendimento. Ou é a nossa pauta ou não é nada. Nós vimos ainda ontem o Nicolas e o Hugo Mota, né? Tratamos do assunto, o Nicolas e o Hugo Mota ali batendo boca porque o Nicolas quer que se vote anistia. E o presidente da Câmara teve de lembrar, né, a esta buliçosa figura que é inconstitucional, como, aliás, aqui sempre se disse, né? Que esse troço não ia prosperar. Né? E aí, então, o Congresso faz o quê quando tem o Poder Judiciário brasileiro sendo atacado? Pergunta óbvia de resposta idem. Por que é que, então, o governo americano não pode, de repente, começar a sancionar parlamentares brasileiros e o parlamento brasileiro? Uma vez estabelecido o precedente, que note, ainda que seja uma lei absurda em muitos aspectos, essa lei Magnitsky, né, que dá aos Estados Unidos o poder unilateral, aliás, não é a única, isso tem um monte, né, também na área de combate à corrupção, e tal, que dá aos Estados Unidos o poder de ficar aplicando sanções à torta direito, a depender daquilo que se avalia ser direitos humanos, porque, note, no governo Obama, né, e o inferno está cheio de boas intenções, a ideia era, não, nós vamos usar isso para punir pessoas que agridam os direitos humanos. Acontece que direitos humanos no governo Obama era uma coisa, direitos humanos no governo Biden é outra. São outra coisa. Então, os direitos humanos no governo Obama havia certos compromissos com direitos fundamentais e tal, então os direitos humanos eram uma coisa. No governo Trump são outra coisa. O que são direitos humanos no governo Trump? Tudo aquilo que contraria os interesses do Trump e de seus aliados. Então, tudo aquilo que contraria o interesse do Trump e seus aliados são agressão aos direitos humanos. Né? E aí, um ministro que está coibindo, que está punindo, que está aplicando a Constituição para combater golpistas, né, e para punir golpistas, então esse ministério é punido. O Congresso brasileiro vai se quedar submisso diante disso? Qual é a próxima etapa? Outras dificuldades criadas para o bolsonarismo. E lembrem-se que eu estou falando de dificuldades criadas para o bolsonarismo, portanto, eles têm uma aposta aí. Se vai ser ruim de imediato, o que eles querem? Já vou responder. Mas vamos lá, outra dificuldade para eles. Você imagina os candidatos
da direita, com a bênção de Bolsonaro, sem elas, vão dizer o quê? Não, porque eles serão chamados a se posicionar. Vão se colocar contra a Corte brasileira? Contra um dos poderes da República? De que modo isso pode ser bom? Então, aí vem a resposta. Aí vem a resposta. E ela é muito grave, ela é muito séria. Esse troço é mais sério, o apoio do bolsonarismo isso é mais sério do que parece. É a aposta no quanto pior, melhor. É a aposta no caos. O que você que está nos acompanhando aqui precisa entender é que o Bolsonaro não desistiu de dar o golpe. Ele está exercendo o golpismo por outros meios agora. Né? Então, quando eu vejo idiotas falando, mas também o Alexandre, ele também exagera, né? Olha só que absurdo, ele também exagera. Não me diga que o governo Trump, com seus notórios compromissos com a liberdade de expressão, né? Com o direito internacional, fala assim, puxa vida, vamos coibir os exageros de Alexandre. Exageros? Que exagero? Ainda que se possa ter uma divergência ou outra sobre isso ou aquilo, é por causa disso que isso está sendo feito? Não. O Eduardo está lá fora para coibir exageros do Alexandre de Moraes? Não, eles estão fazendo aposta no caos. Eles estão fazendo aposta de que isso vai botar o processo político e os aliados de Bolsonaro e aqueles que quiseram seu apoio contra o Supremo, que isso será matéria de campanha, ou isso não vai para 2026, Diego? E que nós teremos candidatos alinhados com o bolsonarismo pregando a punição ao Supremo Tribunal Federal. Promessa de continuidade da crise institucional, promessa de continuidade do choque entre os poderes. A menos que você quebre a perna do judiciário. Sim, eu ia te perguntar se isso não pode sair pela culatra, né? Quer dizer, porque a gente viu, por exemplo, no Canadá, uma união em torno, né, de um bloqueio a essa ameaça dos Estados Unidos, em outros países também. Será que em 26, se houver, né, esse choque Brasil e Estados Unidos, isso não pode enfraquecer também a extrema-direita? Eu acho que pode, há esse risco. Eu até aceno com essa possibilidade no artigo que eu escrevi hoje. Mas, veja, numa perspectiva racional, numa mirada racional, é isso. Porque será, sim, a campanha vai acabar evoluindo para isso. Você, povo brasileiro, você quer um governo autônomo ou você quer um governo sabujo, submisso, que se coloque de joelhos diante de uma autoridade estrangeira? Que é o que se propõe, né? Que é o que se quer. Né? Porque na prática é isso. Você imagina agora o judiciário brasileiro tomando decisões, falando, puxa vida, preciso tomar cuidado para não sofrer sanção do Trump. Né? Então, sim, aconteceu. O Trump está elegendo adversários dos Estados Unidos no mundo. Vamos ver aqui, de qualquer modo, de novo, né? Os tempos andam bastante esquisitos. Né? Eu sempre cito isso, que parece uma besteira, mas não é. Querido, há 38 anos, insisto, a Odete Roitman era vilã. Hoje ela está sendo tratada como musa sensata. Entende? Ela fala mesmo, ela fala essas verdades. Né? E aí vai tudo. Misoginia, mesmo sendo mulher, racismo, preconceito de classe, tudo. Né? Homofobia. Mas é que ela fala as verdades que as pessoas se negam a falar. O Congresso está cheio das Odetes hoje. Há Odetes escrevendo, pensando, falando, comentando. Né? Ontem circulou muito um comentário absolutamente favorável à decisão dos Estados Unidos. Se tomada. Nem tomada ainda foi. Atribuindo à própria vítima a responsabilidade por aquilo que acolhe. Né? É asqueroso. É absurdo. Né? Porque ainda que haja
Se houvesse, eu não estou entre aqueles que acham que há. Eu acho que o Alexandre... Acho não. Se pensarem que não, que me provem me dizendo que lei, etc., que artigo, essas coisas. Né? O Alexandre age dentro da lei. Ah, mas há quem acha que não. São questões a serem resolvidas aqui. São embates a serem resolvidos aqui. Insisto, nenhuma decisão importante, a não ser aquelas apenas da evolução processual, em que cabe a decisão monocrática, foi tomada monocraticamente. Ninguém está sendo condenado no Brasil porque o Alexandre decidiu condenar. Está sendo condenado por um grupo de ministros. Né? E o conjunto, e a maioria dos ministros, a quase totalidade, decidiu que é a primeira turma que cuida. Portanto, está tudo absolutamente... E segundo a legislação brasileira, segundo o Código Penal brasileiro, o ordenamento do processo segundo o Código de Processo Penal. Ah, mas as defesas dizem que não. Bom, defesa, o papel da defesa é buscar o que tiver ao alcance para tentar beneficiar seu cliente. Às vezes a restrição faz sentido, às vezes não. Né? Agora, toda escolha, já apontei isso, mesmo do processo de defesa, toda escolha é para lá adiante tentar cavar alguma nulidade, apontando irregularidades. Esse troço dos Estados Unidos é mais uma peça dentro desse jogo. Mas o que eu chamo a atenção, e sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, pode ser contraproducente. Porque é evidente, acho que o Lula vai ser candidato, é evidente que o Lula vai fazer a defesa da soberania nacional. O que ele vai fazer? Que papel ele terá? O dele eu já sei, mas, por exemplo, Tarcísio, se candidato, vai fazer o quê? Usou o boné do MAGA, né? Ele já botou o boné do MAGA e se arrependeu. Agora, note que a extrema-direita brasileira, essa extrema-direita chechelenta aí, não contestou nem as tarifas. O Bolsonaro aplaudiu tarifa. Aplaudiu tarifa contra o seu país. Aplaudiu tarifa contra o seu povo. Né? Ah, o candidato não vai ser ele, vai ser quem? O Caiado? Bom, se for Caiado, vai ser o quê? Se for outro, se for o Ratinho Júnior, vai ser o quê? Se for a Michelle, bom, se for a Michelle, eu já sei o que será. Então, haverá uma disputa também entre aqueles que defendem a soberania do país e aqueles que querem subordiná-la ao interesse estrangeiro. Não há como isso trazer efeito positivo para o Bolsonaro no que concerne ao julgamento. No que diz respeito a um futuro imediato e com uma mirada ali de médio prazo. Não há como isso ser positivo. Só vai ser negativo. Então, qual é a jogada? Por mais enlouquecida que seja, a jogada ainda é o caos. Assim como era o caos depois da eleição do Lula. Aliás, assim como era o caos até antes, né? No próprio processo eleitoral, sempre foi a aposta no confronto. Desde 26 de maio de 2019, quando se fez a primeira marcha contra o Supremo, e à época contra o Congresso, porque o Bolsonaro estava brigado com o Congresso, depois ele fez o acordo com o Centrão, né? Desde 26 de maio de 2019, a aposta sempre foi no confronto, no caos. Né? E continua a ser. Porque ao apoiar esse tipo de medida, ao lutar por esse tipo de medida, o que se quer é o rompimento institucional, de algum jeito. O que se quer é quebrar a espinha do Supremo. Ah, mas esse Supremo também... Aí começa. Né? Esse Supremo também... Porque sempre há aquelas inteligências que estão talhadas e estão conformadas para buscar a culpa das vítimas. Como é que eu posso culpar as vítimas por isso? Como é que eu posso culpar aqueles que foram agredidos por isso? Foram agredidos por quê? Alguma coisa fizeram. Não é? Então, sempre tem esse pensamento.
Né? Dia desses li um troço assim, né? Que é sempre muito constrangedor, né? Porque em busca ali de alguma coisa, as pessoas perdem completamente a noção de limite, né? Então é importante atentar para isso. A jogada ainda é a do caos, a jogada ainda é a do confronto, a jogada ainda é a do quanto pior, melhor. Bolsonaro segue sendo um golpista. E ele vai exercendo golpismo agora por esses meios que aí estão, né? E hoje, infelizmente, em muitos setores há, digamos, terminais ligadores para recepcionar, né, essas teorias golpistas sob o pretexto de que, enfim, é liberdade de expressão e sei lá o quê. Até porque o golpismo não existe só aqui, né, Reinaldo? O golpismo existe no Não, mundo todo. aliás, muito bem lembrado, né? Nós vimos o depoimento do Batista Júnior, o ex-comandante da Aeronáutica, e veja que essa história dos Estados Unidos aparece no mesmo dia, né? Ontem, quando veio o depoimento dele, demonstrando que nós corremos mais risco de golpe do que a gente acreditava. Porque o Batista Júnior foi literal. Não fosse a resistência do Freire Gomes que até tentou dar uma acomodada, mas resistiu, a apuração é essa. Não fosse a resistência do Freire Gomes, o golpe teria acontecido. Que a Marinha já estava dentro, por intermédio do Almir Garnier. Ele, Batista, disse que nunca topou, mas sozinho não ia fazer nada. Não ia pegar um caça e sair atirando, né? Então, não fosse a resistência do Freire Gomes, e se ele o golpe, teria acontecido. E disse mais, houve um brainstorm para... Bom, nós vamos prender ministro do Supremo. Isso lá, imagina. Olha só, olha que conversa saudável. A gente prende ministro do Supremo, mas e se um outro der habeas corpus? O que aconteceria? Aí você chegou a falar, bom, teria que prender os 11. Né? Ou talvez no plano do Bolsonaro ele deixaria 2 soltos, né? Só para negar habeas corpus. Você imaginou que beleza? Dizer, não, então tudo tranquilo aí, ó. O Supremo que negou habeas corpus. Mas ele diz uma coisa essencial, né? O Bolsonaro usou de instrumentos que estão na Constituição contra a ordem legal. Que a linha de defesa do Bolsonaro dele próprio é Estado de Sítio, Estado de Defesa, GLO, tudo na Constituição. Veja, não só aqui, aconteceu em todos os lugares. Aconteceu nos Estados Unidos. Eu lembrei hoje no texto o Mark Milley, o que foi o número 1 do Pentágono. Ele foi comandante do Estado, ele foi chefe do Estado-Maior do Exército depois das Forças Reunidas, das 3 forças, né? de todo o aparato militar do Pentágono, o número 1 do Pentágono, o Mark Milley. Né? E foi o Mark Milley que, quando percebeu que o Bolsonaro, que o Trump ia dar golpe em 2020, que falou para as Forças Armadas, opa, peraí, aí não. Né? Vamos ficar atentos. E um pouco assim, nós vamos ser fiéis à Constituição. Tanto é que o Trump chegou a desejar a morte dele na sua rede social. E eu até estou aqui no dia 20 de novembro de 2020, com Trump presidente, ainda teve inauguração do Museu do Exército. E o Mark Milley disse o seguinte, somos únicos entre os militares, não fazemos juramento a um rei ou rainha, a um tirano ou a um ditador. Não fazemos juramento ao indivíduo, não fazemos juramento a um país, a uma tribo ou religião. Fazemos um juramento à Constituição. Cada soldado representado neste museu, cada marinheiro, aviador, fuzileiro naval, guarda costeira, cada um de nós protegerá e defenderá esse documento, independentemente do custo pessoal. Né? Então, temos de pensar nisso que aconteceu, na perseguição ao Mark Milley, e assim que o Trump chegou ao poder, ele tirou a segurança pessoal do Mark Milley. E está em curso, aquele Pete Hegseth, que é o secretário da Defesa, que é um delinquente, está em curso um processo interno para rebaixar a patente do general.
né? Então, um país que faz isso, governado em última instância por um golpista, e os Estados Unidos não têm instituições para impedir um golpista de chegar ao poder, né? Sim, pode punir um Alexandre de Moraes com aplauso de outros delinquentes e criminosos aqui dentro, né? Vamos ver como isso vai evoluir, né? Evidentemente, é um ataque à soberania brasileira. Isso é inequívoco. Com certeza, Reinaldo. Você